a perspectiva de crescimento do brechó é maior do que a perspectiva de crescimento da fast fashion, por exemplo. Então a gente tem peças da Zara, por exemplo, de, sei lá, mais de 10 anos atrás, que foi quando eles mudaram a logo, e que elas estão impecáveis no brechó. E aí, assim, a gente começou... A gente não tinha real, assim, não tinha R$1. E aí o evento que ia durar um final de semana já tá rolando tem 11 anos esse mês. Salve, galera, bem-vindos a mais um episódio do Pausa pro Insight. Importado esse. Fala, bebê, episódio importado, Esse galera. importado. O Pausa tá rompendo barreiras. Ó, 3 coisas Intermunicipal. importantes você fazer. Já se inscreve no canal do Pausa, ativa o sininho aí e já deixa seu curtida, que eu tenho certeza que você vai dar risada com o nosso episódio, vai aprender muito com o Marcos e com a Janine. E também deixa o comentário que a gente vai responder para você também. Certo, Jean? É isso aí, como sempre, compartilha. Melhor coisa que você pode fazer, já falamos sobre isso. Se você odeia alguém, Manda também. manda o link. 1 hora de tranquilidade na sua vida. E se a pessoa gostar, são mais de 200 horas de sossego. Nossa, Olha que delícia. que sensacional. 200 Isso não horas, compra na muita sua coisa vida. pode acontecer, hein? Muita coisa pode Muita acontecer. coisa. 200 horas de paz, daquela pessoa não te amolando. Sonho. Sonho. Gente. Então, compartilha. Muito obrigado por ter aceito o convite. Foi muito difícil o convite também, né? Vamos. Como tudo Você viu que a vocês gente é fazem, bem né? difícil, É bem né? difícil de fazer. Muito obrigado Mas, pelo bom. convite, a gente adorou, como você viu pelo nível de dificuldade na resposta. Mas estamos aqui com Janine Marcos, do Brechó de Bacana e Brechó de Bacana masculino. Masculino. Né? Queria começar do começo. Vamos Quem lá. é a Janine? Da onde você surgiu? O que aconteceu para sair de todo o percurso que eu conheço, mas que todo mundo conhecesse, para chegar num brechó? Na verdade, foi uma volta, Vitor, porque assim, quando eu era muito jovenzinha, sabe aquela história de, ai, pai, eu quero não sei o quê, e daí seu pai fala, quando você tiver dinheiro, você compra? E aí, o que é o primeiro emprego que a gente acaba conseguindo fácil? Vendedor em loja de roupa. E eu sempre gostei muito de moda, então, muito novinha, eu já entrei nesse universo, saí desse universo, fui pro designer de interiores, arquitetura, trabalhei por 20 anos com isso. E aí, em 2014... foi meio por acaso, mas não muito, porque eu sempre quis ter um brechó. Mas sempre que a gente vai montar um negócio, a gente pensa, eu vou guardar um dinheiro, eu vou fazer um plano de negócio, eu vou me organizar. Quando eu estiver pronta, né? Quando eu estiver pronta, quando for o momento contratar um consultor de certo. gestão, Vou contratar um quem consultor, vou fazer um puta negócio. E daí, no mundo perfeito, eu vou montar o meu negócio. Só que a vida real é um lugar bem diferente, vocês sabem disso melhor que eu. Na prática, a teoria é outra. Totalmente outra. E aí, em 2014, eu tava numa época super difícil, assim, na minha vida, tudo errado, porque eu comprava muita roupa em brechó. Então, antes de montar o brechó, eu já era cliente de brechó há muito tempo. E isso a gente tá falando em 2014. Então, era uma realidade, assim... Muito diferente, né? Totalmente diferente. E aí, eu e uma amiga falamos, bom, a gente tá sem grana, ao invés de a gente... Todo ano a gente fazia aquela limpa, tirava o que a gente não estava usando e chamava as amigas e doava tudo. Levem o que vocês quiserem. Em 2014 eu estava sem R$1 e falei, quer saber? Vamos transformar essa roupa aqui em dinheiro. E aí eu peguei toda a minha roupa, a minha mãe também comprava muita coisa, peguei toda a roupa da minha mãe que ela estava desapegando, essa amiga minha pegou toda a roupa dela que ela estava desapegando, deu um volume gigantesco. Até que não tava desapegando, foi roubando do guarda-roupa, vai levar? Aí pra frente, não tem chegou que- a tanto, mas... Imagina a mãe dela, cadê a peça? Vendi. Já foi. Aí, final da história, a gente ia fazer uma venda de um final de semana das nossas peças para levantar uma grana ali naquele momento. E aí, a gente convidou as amigas, avisou todo mundo, aquele rolê. E cada pessoa que ia comprar falava assim, putz, que ideia genial. Eu também tenho um monte de coisa boa para vender. Vocês não querem vender para mim? Aí a gente falava, queremos. A gente vai vender para você. E aí, assim, a gente começou... A gente não tinha real, assim, não tinha R$1. E daí a gente começou a pegar a roupa consignada das outras pessoas que estavam indo comprar, e aí o evento que ia durar um final de semana já tá rolando tem 11 anos esse mês. Um evento de um final de Um semana. evento de final de semana que durou estendeu um um pouco pouco. mais. Dá uma E aí foi prorrogadinha muito de legal, leve. só que aí na segunda semana que a gente tava nesse fluxo de chegar mais roupa das pessoas, a gente falou, não, mas pera um pouco aí, vamos entender isso aqui, que isso daqui é um negócio. Talvez não fosse o momento, talvez não fosse a maneira que eu achei que eu ia começar o brechó, mas por que não? Já que está tudo tão fluindo tão bem. E aí, essa amiga minha, na época, foi minha sócia no primeiro ano. No primeiro ano, a gente só passou raiva e trabalhou de graça, porque a gente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo. Porque hoje a gente já não tem muita informação. Imagina
11 anos atrás. Não, e nesse meio tempo a gente estava trabalhando, todo mundo, tanto ela quanto a gente estava trabalhando com outras coisas, né? A gente é arquiteto de formação, então não estava envolvido 100% com a loja. Ela também trabalhava, então dividia o tempo com o brechó, né? O brechó era só um extra, né? Então eu e o Marcos, a gente já éramos sócios no escritório de arquitetura, e daí... Então, brechó nasce assim, tá? O Marcos também é de Piracicaba. Sou de Piracicaba também, mas eu totalmente outra área. Eu sou técnico de manutenção eletromecânica, e daí fiz Senai bonitinho, fiz tudo caminho certinho para trabalhar na indústria metalúrgica, como, né, meu pai, engenheiro mecânico, aquele esquema. Só que daí, para mim, não funcionava, né? Daí eu falei, vou fazer engenharia civil ou arquitetura, que eu acho que é mais minha cara. Daí acabou que fui pra parte de arquitetura, e a gente se conheceu na faculdade. Foi na faculdade que se conheceram? Na faculdade a gente se conheceu. E aí vocês montaram o escritório juntos, já namorando? Não, a gente ficou amigo, daí a gente montou o escritório junto, e aí anos depois que a gente começou a namorar. Sim. Foi se esbarrando no escritório ali. Fica passando muito tempo com a pessoa assim, acho que não é, né? Acaba dando ruim. Ou dando ruim, ou dando bom. Ou casa, ou, né, acaba distanciando a amizade. Vai ficar uma amizade estranha, né? Sei lá. E aí também já tem 11 anos isso. Que doideira, cara. A cara do Jean ali. Assim, 11 anos já. E no meio de tudo isso, eu me caso, me mudo pra Piracicaba, levo a agência pra lá, e vou procurar alguma sala comercial pra montar. E aí, quando eu chego, encontrei o prédio, que era do seu pai, prédio. É né? meu até hoje. Que aí eu olhei e falei, gente, é lindo, é isso aqui que eu queria pra mim, conheço eles, e a gente se conhece até hoje. No mesmo lugar onde estava o escritório, onde estava o brechó. Era o brechó no fundo, o escritório e a agência do lado. Agência. E hoje o brechó é lá até hoje? Não, era um espaço que era uma sala, um conjunto comercial, vamos dizer assim. Eram várias salas, copinha, banheiro, um conjunto comercial. E aí o brechó funcionou, porque era uma coisa que era para ser um final de semana, ficou de 2014 até final de 2017. Aí eu comprei um outro imóvel, que é onde o brechó é hoje. 2018, a gente mudou para esse imóvel que é até hoje e que hoje tá muito pequeno, inclusive, mas... Que a gente mudou porque era muito maior e ia solucionar todos os problemas, né, de espaço, até mas 2 anos atrás. Já tá pequeno de novo. Hoje já tá pequeno. De novo. E vai ficar pequeno mais ainda. Não, já estamos estudando soluções. Cada vez menor. Então o negócio... E a arquitetura ficou para trás. Escritório de arquitetura não tem mais. A gente continuou eu continuei até 2020 com arquitetura, daí eu parei... mesmo, não pego mais projeto. Eu continuei até 2021, que abriu, eu ainda me relutei bastante para abrir o masculino, né? Porque eu falei, não sei se vai dar certo, né? Não sei se tem público, né? A gente tinha muito medo de não receber tanta peça masculina, né? Mas assim, foi super tranquilo, então não dá tempo mesmo de pegar projeto de arquitetura nem nada, então eu só faço assim em caso de amigo, alguma coisa nesse sentido, mas no geral paramos, né? Com tudo mesmo. Hoje o negócio de vocês é o brechó mesmo. Esse é o foco, masculino e feminino. Exato. Tá. E existe projeto de expansão? Sim, vários projetos. A gente tá naquela fase assim, a gente reforma um outro imóvel maior que a gente tem, aumenta aqui, a gente tá na fase de decidir, assim, o que a gente vai fazer do espaço físico, porque ele precisa aumentar. O pequeno tá de qualquer jeito, né? Só tem que ver como E a gente tá daí que entrou o Vitor, volta, né, pra nossa história com a Barbierato, pra ajudar a gente a... Pra canal digital. Ampliar o online. A gente já tem online desde 2019. Mas a gente quer melhorar, né? Eu percebi que o brechó antes ele não tinha perspectiva que ele tem hoje, né? Era mal visto, né? Era peça velha, era uma coisa... Era um negócio diferente. Era um lugar pequenininho, cheirando naftalina, cheio de roupa velha. A verdade era essa. Hoje ele criou... Assim, era um negócio muito, muito louco. Hoje ele criou ele gourmetizou, vamos falar assim, ele ficou mais... a percepção em relação ao brechó é melhor, o ambiente do brechó é diferente. Não, mudou completamente, você não tem outra noção. Coisa. Eu vou falar assim pra você, em 2014, quando eu comecei, 2015, vamos colocar 2015, as pessoas olhavam assim e falavam, mas você montou brechó, mas você estudou, você fez faculdade... Por que você tá vendendo roupa velha? Desistiu por quê? Mano, não faz sentido isso que você tá fazendo. Você tá maluca, tá tudo bem com você. E a maioria do pessoal já conhecia ela E as pessoas já me conheciam da arquitetura. Elas não conseguiam entender a relação. Onde tava indo? Onde tá indo. Hoje, 2026, a gente hypou num nível que eu converso com
como eu tô há muito tempo nesse mercado, bastante gente, assim, acaba me conhecendo, a gente acaba conversando com muita gente de startup que quer entrar no mundo da segunda mão. A gente vê grandes... Ou para prestar serviços para brechós, né? Desde receber peça, né, em lote maior, assim, para fornecer, até facilitar a vida, né, assim, de cadastro. A gente vê, por exemplo, hoje, grandes players do mercado entrando na segunda mão, o Grupo Iguatemi comprando uma parte do Etiqueta Única, a C&A comprou uma participação num brechó. A gente tem várias franquias de brechó. Pois é, esse era o ponto. Quando eu falei de expansão, foi exatamente nesse sentido. Eu, há algum tempo atrás, eu ministrei um curso para galera de brechó aqui de Franca, né? Através do Sebrae. Falei para vocês que até o ano passado no Sebrae. E uma das últimas turmas que eu peguei foi uma turma de brechó. E aí, na hora que eles me trouxeram os números do brechó, o que isso circula, o que isso fatura, a quantidade de lojas que se abriram, falei, porra, sim, né? E ali, quietinho no cantinho dele, o negócio de repente explodiu. E eu tenho visto muita franquia. Sempre que a gente vê palestra, assim, também, em perspectiva de brechó, é sempre um mercado que está muito crescendo, né? Segunda mão, tanto de roupa quanto, né, segunda mão em geral, sempre fala que está crescendo muito mesmo. A perspectiva de crescimento do brechó é maior do que a perspectiva de crescimento da fast fashion, por exemplo. Sim. Sim. Faz sentido, eu acho. Né? Existe um movimento, eu acho, da Zara e as fast fashion da vida, que é o produto que ele é descartável, né? Sim. E aí, realmente, você acaba não conseguindo nem perpetuar ele, mas quando você tem marcas de qualidade, aquele produto ele vai durar muitos anos no guarda-roupa. A Zara é um exemplo legal. A Zara, ela não... Você trabalhou na Zara, você vai saber melhor que eu. Mas a Zara, ela não se encaixa tanto quanto o fast fashion, porque o fast fashion, no ciclo da moda, ele tem essa obrigatoriedade da cópia. Então, a fast fashion, ela não vai desenvolver uma coleção. É muito sazonal. Ela vai copiar alguma coisa que já existe num custo mais baixo e colocar isso à venda em grande quantidade. A Zara, ela ainda tem uma pesquisa de tendência, ela vai atrás... Ela cria o próprio produto. E são produtos neutros, né? E são produtos neutros. Muitas vezes ela tem essa coleção mais neutra, ela tem uma coleção mais sazonal, de uma coisa mais fashionista, mas é um produto que tem uma qualidade. Então, pela etiqueta da Zara, a gente consegue determinar mais ou menos o ano da peça. Então, a gente tem peças da Zara, por exemplo, de, sei lá, mais de 10 anos atrás, que foi quando eles mudaram a logo, e que elas estão impecáveis no brechó. E daí a gente tem coisas de fast fashions chinesas que entregam roupa assim, saco plástico. Saco de lixo. Saco de lixo que chega pra gente que não tem condição de ser vendido. Então, lavou uma vez, né, já é. Não, ou às vezes a pessoa compra, né, o volume de coisa já que chega pra gente que vem novo, porque a pessoa comprou e é uma roupa que não é usável. É muito barato, né, compensa comprar, sei lá, a pessoa leva muito. Então faz sentido também, por esse ponto da qualidade, a pessoa buscar o brechó, que é um produto que você tem um valor mais acessível, um valor mais justo e uma qualidade bacana. E tá testada a qualidade, porque se ele durou, né, pra estar no brechó, O brechó ele ainda é uma opção mais barata, com essa gourmetização, com esse hype que virou. Eu ainda encontro a roupa mais barata no brechó? Em relação às lojas de origem, sempre vai ser mais barato, né? Sempre vai ser mais barato que a loja de origem. Aí precisa entender o que você quer comprar. Exato. Ainda existe a ilusão de que a pessoa vai chegar no brechó e ela vai comprar qualquer coisa por R$5. Então a pessoa chega, sei lá, eu tenho bolsa de R$2.000 hoje na loja, mas é uma bolsa que na loja ela custa 3. Então, R$2.000 numa bolsa que custa 3 na loja é mais barato que a loja... Bem mais barato que a loja de origem, mas não é R$5, não são R$5. Pode assustar alguns clientes mesmo. Então assim, no nosso segmento, a gente não vai ter um preço tão barato, mas se você quiser pagar R$5, você ainda pode ir num bazar beneficente, num brechó que tem uma proposta, vamos dizer assim, mais roots. Só que aí, qual é a diferença? Por exemplo, num brechó do nosso segmento, você vai chegar lá e você vai escolher o que você gosta e o que é do seu tamanho, e vai levar e pode sair usando. Se você paga uma peça de R$5 da Zara, você vai talvez ter que trocar um botão, lavar, talvez fazer uma manutenção. Pode acontecer de você dar sorte de encontrar uma peça perfeita. Por um preço bem legal. Mas aí você vai ter uma questão de sorte, você vai ter uma questão de tempo investido para procurar por aquela peça. E bem ou mal, esses brechós eles já garimpam, né? Já fazem esse trabalho por você. Então, se você quiser também ir na busca, né? Você pode ir. Né? Você pode buscar. E aí vocês fazem essa manutenção? O que você quis dizer com isso é que no de vocês já pegam, tratam, fazem a manutenção e vendem uma peça pronta? A gente vende, mas o que acontece? Existem dois tipos, assim... no geral, né? Majoritariamente, existem dois tipos de aquisição de peça. Existe o brechó, que ele vai nesses bazares beneficentes... Faz a curadoria, compra...
ele vai selecionar, comprar, fazer a manutenção e vender. Então, ele vai pagar R$5, vai ter todo um trampo. Às vezes nem é isso. Às vezes até paga, tipo, 100, 200 também, porque a peça é uma peça bem legal, bem né? legal. Mas que tá precisando ser valorizada mais, né? Então, existe o brechó que ele vai sair nesse garimpo que a gente fala, que vai procurar... O cara do brechó vai lá no bazar comprar e ele arruma essa peça e vende. E daí existe um outro tipo que é o brechó que compra na porta, que é mais ou menos o mesmo sistema desse. Então você tem coisa pra vender, você vai lá na porta do brechó e fala, eu tenho isso aqui pra vender. O brechó fala, nisso aqui eu dou, sei lá, 200. E você deixa as suas coisas lá e vai embora. E existe o nosso trabalho, que a gente trabalha com consignação. O que acontece? A gente quer pagar o máximo possível por cada peça. Então, por exemplo, você tem uma camisa para vender. Essa camisa na loja custa, sei lá, R$500. A gente vai falar, essa camisa a gente consegue vender por 300, um exemplo. A gente consegue vender por 300 e você recebe 30% desse valor e a gente faz todo o trabalho. De divulgação, né? Divulgação, atendimento, cadastro, embalagem, envio, cadastro, colocar no site, postar no Instagram, o rolê todo. É, muito doido. Tem uma mala minha que eu trouxe ali, que eles vão levar embora essas peças já. Pra poder fazer isso. Atenção, cliente do masculino. Tem algumas coisas lá que não servem mais. Que eu percebi que nunca mais vai servir, entendeu? Mas é muito doido de pensar, porque pensando no online, a gente sempre tem a cabeça voltada à profundidade de estoque. Né? Então, você tem um online muito forte para quem produz o mesmo produtinho e inúmeras quantidades dele. E no caso deles é o contrário, né, Jean? É um de cada. Uma peça de cada. É única. Então, toda a cadeia de construção de valor e de conteúdo, ela tem que ser voltada muito mais à categoria, às marcas trabalhadas, do que à peça. Sim. Então, muda bastante o racional. E é um desafio, né? Porque o gatilho de escassez tem que estar o tempo inteiro na cabeça do cliente. Cara, é essa peça. A gente falou sobre isso terça-feira, né? Se você não correr agora terça-feira, vulgo ontem, né? Se você não correr agora e comprar essa peça... Hoje é domingo, é verdade. Terça-feira, 6 dias atrás. É verdade, é verdade. A pessoa... Se você não correr agora e comprar essa peça, ela vai acabar. Né? Então, é uma ótica muito diferente de pensar. Só que eu acho que mudou muito. Os Estados Unidos tem mudado muito isso, né? Da pessoa olhar o brechó muito mais como uma chance de achar uma peça que ela não encontra mais em outro lugar do que o barato. No brechó é impossível você encontrar alguém vestindo a mesma roupa que você tá usando, né? Normalmente, às vezes você tromba alguém na rua, uma peça de fast fashion que você comprou, você vai ver o mesmo modelo, né? Ou a mesma estampa, às vezes, né? Tem uns casos aí de 5 moças no mesmo vestido, né? Uma coisa que eu acho muito legal do brechó, se a gente for ver do ponto de vista da moda como expressão de identidade, a moda como expressão identitária, o brechó é perfeito. Porque o que acontece? De repente, o que tá na moda hoje, que é o que eu vou encontrar em todo o comércio, seja nas fast fashions ou, né, nas early adopters, enfim. Se eu sair no comércio tradicional, eu vou encontrar coisas muito parecidas. Tanto quanto a gente fala modelagem, cor, tecido. Vai estar tudo muito pasteurizado ali dentro da... que se veste igual se for seguir moda, né? Exatamente. Então, quando você fala da moda enquanto expressão individual, o brechó é perfeito. Porque quando você chega no brechó, você vai ter uma gama de produtos, uma variedade de produtos. A gente tem hoje mais ou menos umas 5.000 peças na loja. Então, você tem 5.000 possibilidades ali para achar uma coisa legal. Uma loja do comércio, vamos dizer assim, um comércio tradicional, ele vai ter o quê? 200, 300 opções de modelos diferentes? No máximo. No máximo. E aí, ele vai ter lá X quantidades de cada peça, como o Vitor falou. O que eu acho interessante é que ele é meio que atemporal, assim, né? Porque o que foi fast fashion hoje pode parar num brechó daqui 5 anos. Sim. E aí, daqui 5 anos, alguém pode querer usar aquela peça, independente de estar preocupado com moda. Sim. Quem quer usar a moda vai comprar da moda. Vai lá no brechó, shopping, normalmente chega muita coisa que é atemporal também, né? Que são peças que estão sempre, né, em alta, assim. E tem muito a ver também, só pra fechar, com curadoria. Então, por exemplo, eu não tenho coragem, eu sou totalmente incapaz de pegar uma peça que eu não acredito. Por exemplo, eu posso pegar uma peça que não fica bem no meu biotipo, ou que não é o meu estilo. Não é pra você. Que não é pra mim, pessoalmente. Mas você acha que vende. Mas eu acho que é uma peça legal. Eu acho que é uma peça que é bacana pra alguém usar. Isso é legal. Então, sempre eu vou ter essa curadoria, eu sempre vou ter esse olhar, porque todas as peças que entram na loja, eu vou de alguma forma indicar pra minha cliente. Eu pensei em várias marcas e várias peças na minha cabeça então, agora, de assim, coisa que você ia olhar e falar assim...
nem fudendo que eu ponho na minha loja. E eu falo isso pra muitas peças, e às vezes as pessoas até ficam muito putíssimas da vida fica comigo. Chateada, porque ela traz uma peça que ela ela tá nova, tá perfeita, mas infelizmente não é pro cabe meu público. Pro meu público. E o meu tá público... tudo certo, seu posicionamento. Exatamente. E o meu público pessoa, acredita na seleção que eu faço. Então, existe a questão da curadoria. E, de repente, uma peça que, pra mim, é uma peça que vai entrar na categoria nem fudendo, pra um outro brechó que tem uma outra curadoria, é tudo que eles precisam. E brechó tem muito disso, né? Tem brechós que são especializados em um tipo... A curadoria é mais do que o produto, vamos dizer assim. Então, a pessoa já segue a pessoa porque ela gosta da pessoa e acha a pessoa estilosa, né? E acaba querendo replicar, né, esse estilo pra vida dela. E daí... as peças que ela tem disponíveis, sempre ela pega coisas nesse sentido, né? Às vezes que eu fui pra Índia, acho que eu comentei com vocês isso, né? Eu tive acesso aos lugares que os indianos vão comprar os tecidos, fazer o sari. Sari é aquela roupa que a mulher usa, que é um tecido gigantesco, né? E aí eu tive a oportunidade de ir nesses lugares, e é muito mais barato, mas depois de um tempo, depois de várias vezes, eu comecei a ir numa outra loja, que ela ia nesses lugares, fazia a curadoria das melhores estampas e tecidos e trazia. E eu pagava quase que o dobro do preço, mas o meu tempo de ir em várias lojas, olhar o tecido, olhar a estampa, isso custa. Então a curadoria, ela tem valor? Sim. E eu acho que isso é um diferencial muito grande, entendeu? Sim. Você não vai chegar lá e comprar uma camisa com furo. Não vai ter. Não vai. Ontem a gente recebeu uma mensagem de um cliente no WhatsApp falando assim, eu gostei de algumas peças que estão no seu site, mas se chegar aqui e tiver algum defeito, eu posso devolver? Eu falei... não vai ter defeito. Mandei um áudio pra ele falando, não, a gente vai te mandar um vídeo, manda aqui pra mim as peças que você gostou, a gente vai te mandar um vídeo, porque tô te garantindo que todas as peças estão em perfeito estado. Sem saber o que você gostou, eu sei que todas as peças estão em perfeito estado, então eu vou te mandar um vídeo mostrando que tá perfeito. Se tem um furo, se tem um defeito, eu não pego. E não compensa, porque depois é um trabalho a mais que você vai ter. A pessoa vai ficar insatisfeita, não vai gostar, não adianta. Vai ficar insatisfeita e nunca mais compra, né? É um cliente a menos, né? Mas eu acho que isso faz parte até desse novo movimento, porque eu acho que quando a pessoa vai pro brechó, pelo menos antigamente, ela sabe que ela tá pegando uma peça usada e que essa peça podia ter alguma coisa. Sim. Até porque ela tava pagando mais barato por essa peça. Novo, cara. Uhum. Eu acho que esse é o conceito, mudou muito a cultura. E aí eu entendi também, né, conversando agora, que a gente tem posicionamento, brechós com posicionamento diferente. Então vai ter o brechó mais barato que pode ser que tenha algum defeito. Uhum. Sim. Né, um furinho, uma costura, um botão, e tá tudo certo. Às vezes vai pegar e para poder, sei lá, às vezes até tingir a roupa lá, sei lá. Vai pagar mais barato do que talvez pague na nossa loja, mas você vai ter um consertar. tempo, um investimento, um trabalhinho ali para fazer. Tudo certo, tá tudo bem. E o caso de vocês é vender em perfeito estado. Ou seja, quem comprar com vocês está comprando, não vai ser o brechó mais barato, não. Mas também eu vou comprar uma peça de acordo com uma qualidade. Não é uma coisa, não é porque é usado que está destruído. O custo-benefício vai estar lá. E a gente tem um lance também, já que é muito importante, né? Eu sempre fui cliente de brechó, né? Como eu falei. E sempre a experiência de brechó, a experiência de compra era ruim no começo. Então, sempre eu me ponho na posição cliente e a gente quer entregar a melhor experiência de compra possível. Entregar valor em detrimento de preço. Então a gente tem embalagem, nossa embalagem do online, é uma coisa que a gente faz, uma coisa bem especial. A gente procura sempre... É uma preocupação real para mim, na minha vida, a questão da sustentabilidade. Então, todas as coisas, todas as decisões que a gente toma é sempre voltado para escolhas sustentáveis. Então, quem tem essa preocupação, eu vou comprar brechó porque eu quero ser mais sustentável, com a gente ela vai ter em todos os pontos que a gente consegue abraçar ali a preocupação com a sustentabilidade. Então, não é só... Você não está comprando só uma roupa, você está comprando um movimento, você está comprando um estilo de vida. É muito legal. E o masculino começou em 2021. Já vai fazer aí 5 anos, é isso? Vai fazer 5 anos. E é bem diferente, né? Porque a mulher tende a mudar muito o guarda-roupa e o homem... branco, cinza, preto, bege, azul marinho. Isso é verdade. Normalmente, o que a gente recebe mais e até o que vende mais são essas peças, tipo branco, preto, cinza, que é o padrão. Mas esse lance sobre receber peça é uma coisa que eu me assustei, porque eu mesmo tinha preconceito, eu achei que a gente ia ter dificuldade para receber peça e tudo mais, mas a verdade é que o homem consome tanto quanto a mulher. O lote mínimo para abrir um cadastro normalmente é umas 15 peças em perfeito estado para abrir. Mas tem gente que leva, tipo, 5, 6 malas de roupa lotada, assim, de uma vez só.
só. Então é aquele negócio, tipo, essa pessoa tem muito mais roupa que a Janine, por exemplo, tem no armário, porque, né, pra se desapegar de 6 malas e ter peça em casa hoje eu vou ficar numa situação difícil. Sim, mas assim, o público é um pouco diferente, né, que eu brinco que é uma venda às vezes que parece que é até mais fácil, né, o pessoal é mais objetivo, mas em questão de receber peça eu fiquei bem surpreso mesmo, assim, né? Que a gente recebe bastante coisa. Pra mim é uma informação que é interessante, assim, porque eu vejo sempre, a mulher sim tem mais roupa, e muitas vezes, enjoei disso, eu não gosto daquilo, e a mulher parece que ela vai, compra, usa 2 vezes, 3 vezes, ela não usa com uma certa frequência. O meu conceito de roupa é totalmente diferente, eu uso até acabar. Isso é. Né? Então eu compro uma calça jeans, eu começo a usar pra trabalhar, começo a usar pra alguma coisa, de repente eu já tô usando na roça, na chácara, até destruir. A hora que ela moeu, não serve pra mais nada, eu vira pano ainda. Ainda vou usar pra enxugar um carro. Sim. A gente tem, eu acho bacana que no masculino tem esse cara, mas aí tem a mulher que pega na sua mãozinha e leva você lá e fala, queridão, você não vai sair daqui enquanto você não comprar X peças. Não, comprar, compra. O que eu quero dizer é o seguinte, a minha roupa não vai pra lugar nenhum, a não ser pro lixo. Mas isso é uma coisa que eu reparo. A galera... E pra mim tá tudo certo. Você tá aumentando o ciclo de vida do produto, tá tudo certo. Tá tudo bem. Sim. Muitas vezes a Lu chega em casa com, comprar umas camisetas pra você. Mas não precisava, não? Não precisava mesmo, Será? né? E esse furo aqui? Não, isso furo é um não, mas vai muito importante pro masculino, que o homem, quando ele vai lá, ele quer coisa durável mesmo, uma peça que ele sabe que vai durar mais, porque a maioria da galera é essa pegada de usar até acabar. Eu tenho moletom, tem camiseta, que eu, quando era solteiro, eu tô casado há 20 anos. Eu acho que chegou o momento de você rever esse comportamento. É verdade, o momento da Lu rever, porque ela tá casada com ele há 20 anos, na verdade. Não queria chegar aí, Vitor, porque eu nem a conheço, é difícil falar. Eu acho que a gente pode trazer ela pra conversar sobre isso, não tem problema nenhum. Acho que dá certo. Não, cara, mas assim, o moletom que tá lá, que tá legal, não vou sair com ele, mas é um moletom gostoso de usar. Sim, eu não vou sumir com ele. Mas eu acho engraçado isso, assim, eu não fico imaginando, uma camisa minha que eu possa pegar e mandar pra um brechó. Eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, ou ela tá nova, eu vou usar, ou ela já não cabe mais ir pro brechó. Sim. O que eu fiz agora, como eu vou mudar de casa agora, vai mudar um pouco essa dinâmica. Mas o que eu fiz, na virada do ano, eu organizo o guarda-roupa por cor, né? Então é branco, cinza, coloridos e preto. Colorido, uma camiseta azul. No máximo. E o colorido preto vai ser maior. Você faz colorido de degradê, assim, tipo, começa numa cor. Faço. E aí que eu fiz? Eu comecei a... Não critica, tá? Porque eu também faço isso. Você, tudo bem. Conforme eu mandar pra lavanderia e voltar, porque algumas peças eu mando pra lavanderia, outras em casa. Eu vou voltar na mesma escala, só que depois do branco, pra eu poder entender o que você tá usando. Quais peças eu não usei até o final do ano. Porque o que eu não usar, eu não vou nem olhar o que é. Já vai embora. Uma dica... Se eu não usei em um ano, tchau, né? Uma dica que eu dou pras meninas no brechó é virar o cabide. Por exemplo, você põe o cabide num sentido... Do jeito certo. Enfiando do jeito certo. Do jeito que as pessoas usam. Você vai, pá... O que você... Vamos supor, você tirou uma camisa e usou. Você põe o cabide ao contrário. Ou você vira todos os cabides ao contrário, né? Tipo, no sentido... Vira todos os cabides ao contrário e conforme você vai usando, você vai pondo no lado certo. É muito doido. Porque daí você consegue olhar e enxergar o que você usou e o que você não usou. Porque você não usa tudo. Não Outra adianta. dica legal de desapego que eu sempre dou para as meninas é o seguinte, por exemplo, peguei uma blusa, coloquei pra ir numa determinada, pra trabalhar, pra sair, qualquer coisa. Coloquei a blusa, tirei a blusa, não volta ela no guarda-roupa. Põe ela no cabide e deixa pendurada na porta do guarda-roupa, num lugar visível. Móvel, né? Sei lá. Ficou 15 dias ali, ficou um mês ali, você não usou, coloca numa sacola e leva pro brechó, porque você não vai usar mais. Não sentiu falta, né, pô? Não é uma peça que te representa mais, não é uma peça que você se sente bem mais. Existem os status de roupa, você já ouviu o negócio, então, né? Assim, você status em uso. Não tá nem sujo o suficiente pra ir lavar e nem limpo o suficiente pra voltar pro guarda-roupa, entendeu? Então ela tá em uso. Em uso. Mulher faz muito disso. É que a gente usa... Eu uso a camisa, eu falo, como que não tá sua? Eu uso o dia inteiro, velho. Não, a Renata tem roupa que ela usa. Mas é que às vezes, pus uma roupa, saí, jantar e voltei. Jantei com a camisa e voltei. Aí precisa terminar de sujar. Mas se eu sair pra jantar, eu sujei. Cantina italiana. Aí você põe no cesto. Se eu sair pra jantar, eu sujei, fica tranquilo. Mas é muito legal esse rolê, porque a gente não tem essa prática, né? A gente tem um apego. É uma cultura diferente. Eu acho que a gente vem de uma época, eu pelo menos, né? Eu vim de classe média baixa em Ribeirão, e eu olhava para marcas com um olhar de baixo para cima e falava, meu Deus, um dia eu vou poder comprar, né? Inclusive até fiz uma sequência de story um dia quando eu comprei um Nike Shox R4, que eu falei, consegui comprar o tênis, né, que eu queria na infância, não tinha dinheiro para comprar aquilo lá, né?
E eu acho que hoje em dia a gente tem uma dinâmica diferente. As marcas chegaram no Brasil, né? Eu penso em chocolate antes. Kit Kat era quem viajava para fora, trazia um Kit Kat. Lindt, um chocolate Lindt. Sneakers. Hoje tem 3 sneakers por R$12 na conveniência. Qualquer lugar. Né? E era uma coisa de luxo, entre aspas, né? Então eu acho que os brechós eles tendem a crescer mais ainda nos próximos anos pela consciência da pessoa de que, cara, o que realmente é isso daqui? Né? O que me representa? Acho que a geração mais nova ela vem com uma pegada diferente da nossa. Né? A gente vê, eu pelo menos sempre achei ridículo os outdoors com marca, né? Eu nunca gostei daquilo lá, mas a gente ainda vê algumas pessoas andando, né? Mas normalmente a peça é falsa. Né? E quando cai no brechó, vocês vão olhar e falar, isso não é original. Não é original. O que a gente... Muito obrigado. Isso é uma dificuldade que eu tenho, por exemplo. Eu gosto muito de algumas marcas. Esses dias mesmo, estava no shopping, vi uma camiseta muito bonita, mas a marca enorme no peito, cara. Eu não consigo usar isso. O que acontece é assim, a gente... Pode ser a marca que for, eu não consigo usar. A gente tem várias, né, entrando na perspectiva do consumo, né, falando da perspectiva do consumo, a gente tem várias razões, assim, para essas réplicas. A gente tem a pessoa que ela quer se apropriar daquela estética, daquele imaginário da marca, status, né? Não do status, mas do imaginário, do universo da marca. Então, por exemplo, a gente tem uma época da Gucci maximalista com o Michele. Então, quem queria essa estética maximalista e de repente não podia comprar uma peça da Gucci original, mas ela gigantesco, né, ela época, comprava né? uma réplica, mas que de repente nem tinha o nome ou nem tinha a logo, mas que ela ia representar esse universo, esse imaginário da marca. A Supreme, Balenciaga também são aí essas marcas. A gente tem o consumidor que ele quer o status da marca. Que é o cara que vai comprar uma camiseta ou original ou falsa, vai depender aí da grana que ele tá disposto a investir naquilo, que vai comprar essa camiseta. Ele compra uma marca que tá na forma de camiseta. Que tá na forma de camiseta. Daí ele quer o poder que a marca representa. Eu quero falar que eu posso usar uma camiseta, sei lá, da Hugo Boss, que eles escrevem aquele Boss, e tá tudo bem também. E a gente tem a pessoa que ela quer usar, ela quer se apropriar da qualidade da marca, do conforto, que daí é a pessoa que ela vai querer sem a logo. Não faz questão, não né? faz questão, ou uma loguinha pequenininha. Incomoda, mas assim... Então, assim, eu acho que quando a gente vai falar sobre... por que a pessoa compra... O que motiva a compra. O que motiva a compra, a gente tem que entender esse background. E é muito interessante. Nós, por exemplo, a gente não trabalha com peça falsa, original, e a gente também não trabalha com peças de luxo. Por exemplo, eu não vendo. Esses dias eu devolvi sapato Chanel. Eu não vendo esse tipo de peça, porque esse tipo de peça é um outro tipo de venda. Então, eu sei que o sapato era original, mas eu devolvo para a fornecedora e indico um outro brechó que a gente tem amizade, que trabalha e que é focado nisso, que ele vai ter a certificação e tananã. Por quê? Porque se eu ponho o sapato Chanel original na minha loja, que eu não estou acostumada a trabalhar com esse tipo de peça, ele vai parecer falso. Vai parecer falso. Sim. Você só trabalha com original, porém... Eu só trabalho com original, original, porém... ainda assim você vai filtrar, porque tem alguma coisa... O espectro, vamos dizer, eu vou até uma Luisa Barcelos, Shoes, Michael Kors... Ou de repente um modelo, né, que se encaixe, assim, que se encaixe. Mas... A gente vê muito a Schultz, Arezzo, fazendo cópia não, né? Mas referência. Adaptações. Criativas, inspirações. Sabor. Sei lá, eu tenho duas bolsas maravilhosas lá da Luisa Barcelos, que é sabor Balenciaga. Sabor Balenciaga é maravilhoso. É foda. Mas aí ela é uma Luisa Barcelos, entendeu? Agora, por exemplo, se eu recebo uma bolsa, a minha cliente não tá preparada, às vezes, também pra isso. Histórias maravilhosas. Teve um dia que tinha acabado de rolar aquele desfile na neve. Foi um desfile que foi na neve e tinha uma bolsa que era igualzinho um saco de lixo. Não sei se vocês vão lembrar disso. O Jean com certeza não, mas eu sei qual é. Foi feito um desfile. Você falou do Alessandro Michele, ele não tem noção de quem eu seja o cara. Não vem ao caso. Futebol. Só que ele joga futebol no time da Gucci, jogava. Agora ele foi pra em outro time agora. Foi outro time. Rival. Pau no gato, deixa ele. Teve o ensaio na neve. Teve o desfile na neve e tinha uma bolsa que era... Saco de lixo. Parecia muito um saco de lixo, que ele tava fazendo uma crítica à questão da guerra da Ucrânia, logo que começou a guerra, porque na época o designer da marca era
ucraniano, enfim, tinha toda uma história por trás, mas só quem acompanha a marca ia saber desse background. E aí chegaram 2 sacos de lixo, de verdade, 2 sacos de lixo com roupa dentro. É muito comum as clientes levarem roupa no saco de lixo pra gente, porque às vezes é o saco que tá ali à mão. Quiseram comprar o saco de lixo. Pega essa. Chegou um saco de lixo igualzinho, Jean. Eu sou debochada. O que eu fiz? Fiz um story zoando. Olha, gente, chegaram 2 bolsas aqui pra gente. E mostrei o saco de lixo. Olha a Balenciaga foda, maravilhosa. E dando risada, porque claramente eu estava zoando na minha cabeça. Dava pra ver que era um saco de lixo. E outra, o desfile tinha sido, 3 dias antes, tá? A internet tava em chamas por causa disso, tá? O que eu recebi de mensagem pedindo o preço da bolsa e perguntando se era original. É original? É original? O valor é original mesmo? Ah, não, velho. O povo Juro por Deus. Cara, é engraçado. Eu me diverti. Outra história que foi maravilhosa também. Quem que foi aquela famosa que descobriu que o cara tava traindo ela porque comeu a geleia da geladeira? A geleia da Shakira. A Shakira. Pois bem, a Shakira separou do cara X. Piquet, aí jogador de futebol mesmo. Gerard Piquet. Aí eu já não conheço. Piquet não era da Fórmula 1? Não. Nelson Piquet da Fórmula 1. O Gerard Piquet, um jogador espanhol, da seleção espanhola do Barcelona, à época. Você vê que o Vitor, ele manja das modas e dos futebol. Tem informação, exatamente. Foda. Aí chegaram várias malas, assim, só com coisa de marca dentro. E daí as clientes começaram a zoar e mandar mensagem perguntando se era a mala da Shakira. As clientes estavam fazendo piada nesse caso, porque eram pessoas que, eu sabia que elas estavam sempre ali. Claro que eu tirei print de todas essas mensagens e fiz um vídeo. A gente não identifica as nossas fornecedoras, mas será que é? É lógico que eu tava zoando. Mentira. Não foi lógico pra todo mundo. Acredito, a Shakira mandou pra vocês. A Shakira tá mandando roupa pra vocês. Como? Pede vídeo pra elas. Nossa. Ah, você tá de sacanagem. Não estou de sacanagem. Moral da história, cuidado com o que você posta na internet. Né? Cuidado com o que você posta na internet. Pode ser debochado pra você, mas o outro, tá a comunicação tem quem fala, tem a mensagem, tem quem recebe. Quem recebe. E a pessoa ficou puta de achar que não é possível. Não, todo mundo acho que entendeu. Não, no fim todo mundo levou na brincadeira. Teve uma clássica que o Marcos contou ontem, que a pessoa foi fazer a compra pelo WhatsApp. E aí ele mandou o link de pagamento. E aí a pessoa, ao invés de mandar e clicar no link de pagamento e pagar... E seguir o passo a passo que está escrito no link de pagamento, né? Eu nunca imaginei que a pessoa fosse pensar fora da caixa nesse nível, né? Criativa, né? Sim. Conta pro Jean. A pessoa abriu a página do link de pagamento e foi rolando para baixo, né? Aí no rodapé do link tinha o CNPJ, mas da empresa de pagamento, né? Do gateway de pagamento. Não era o meu CNPJ. Ela copiou o CNPJ e mandou um Pix direto para a empresa de pagamento. Vocês estão roubando meu dinheiro. Surreal, assim. Porque a gente falou, nós não recebemos seu pagamento. E daí fomos atrás, né? Mandamos o extrato mostrando que realmente não chegou, né? Mas a gente vai te ajudar a achar. O que aconteceu? Assim, assado. Não, porque eu digitei o CNPJ. Eu falei, mas a gente não passou o CNPJ. Como você digitou, né? E daí descobrimos que ela copiou, mas copiei na página e colei. Não era isso? Não era isso, infelizmente não era isso. Um passo a passo, querido. Não, é um botão verde, desse tamanho, escrito clique aqui, comprar. É isso aí, atualiza a definição do óbvio que precisa ser dito, né? Exatamente. Ou seja, a próxima vez você mandar o link e falar assim, é só clicar na porra do link, na porra do botão verde e pagar essa merda. Se precisar de ajuda, você não conseguir fazer isso, obrigado. Vou te indicar outro lugar pra você comprar, não. Não, não dá, velho, vai. Não, maravilhoso. Você não conseguir fazer esse passo a passo pra pagar, é maravilhoso. Esquece, velho, não quero mais de dó, cara, mas é isso, né? É engraçado. Não é possível, velho. Viu? Não, o saco disso eu tô pensando, cara. Quem quer comprar... Qual que foi o item mais bizarro que você já vendeu na loja? Você falou, isso não vai vender. Isso não é bizarro porque... O saco não vendeu. Porra, mais bizarro. Falou, não vai vender. Não vai vender. Eu acho que uma roupa de neve que eu recebi uma vez e foi um sucesso. A gente se expandou aqui em Piracicaba, é 40 graus... Na sombra. Na sombra, é muito calor. A gente recebeu mas o cara viaja, né? Tipo, sei lá, sim, vou viajar, chegou uma roupa de neve, até acho que nem é bizarro, velho. Xuxa. Aquele casaco de pele. A gente tinha um casaco de pele que a gente colocou nome nele, era Xuxa. Porque a gente falou assim, vamos dar nome pra ele, porque ele vai ficar aqui muito tempo. Um casaco de pele aqui, vai ficar aqui por um tempinho. Então melhor dar um nome pra ela que a gente vai botar o casaco. Tinha um lugar pro casaco ficar. Compraram a Xuxa, verdade. Começou a levar a Xuxa pra casa, voltar com a Xuxa. Era um casaco de pele branco, assim, né? Então acho que combinava até com a Xuxa um pouco, né? Tipo, né? A gente achou que tinha esse feeling, sabe? Xuxa, assim. Vendeu a Xuxa rapidinho.
Não precisa nem dar nome. E tem alguma Xuxa lá hoje, assim? Tem alguma coisa Hoje a gente não trabalha mais com peça de pele. Não falo de pele. Eu falo no coisa sentido muito de alguma coisa específica. que fala assim, putz, isso aqui não vai embora nunca. Já aconteceu, por exemplo, a gente tem fornecedoras que estão com a gente desde 2014, 2015. Então, às vezes, elas mandam coisas assim, tipo, mandam um lote enorme e no meio vem alguma coisa que eu falo, puta, é da hora isso daqui, mas eu acho que só eu tô valorizando. Para apreciadores, exato. É para apreciadores, mas eu vou colocar porque eu achei legal. E acaba vendendo. Aí eu não sei se vende porque a peça realmente é legal ou pela minha empolgação. Que você vende, né? Porque, tipo, eu realmente chegou, que legal. gostei. E o cliente acredita em você e leva. E leva, mas sem... é a curadoria. E pode ser esquisito, mas é uma coisa que realmente... E essas peças, elas aparecem, mas elas chamam mais atenção também. Então, às vezes, o pessoal já fica mais de olho também, né? E no masculino, velho? Tem alguma coisa bizarra, assim? Porque no feminino a gente viu que a moda vai longe. No masculino, o que é? Polo, camiseta, camisa e calça. O homem tende a ser mais chato mesmo. Lá não chega muito. No máximo, um sobretudo, assim, de couro. Uma peça mais específica, mas nunca... Tem nada ousado, não tem tanta nada... personalidade, né? Você não abriu a mala que você vai levar hoje, você parece. Mas quando chegam, essas peças não ficam muito tempo. Quando chega alguma coisa assim, o pessoal tende a levar, sabe? Mas é porque acho que tá carente, né? Normalmente o homem é mais chato, né? Pergunta, eu mesmo. A pessoa que tá assistindo a gente agora e que deve ter inúmeras peças em casa, como que ela faz? Bom, por enquanto, a gente só recebe peças ainda que a pessoa tem que ir, pelo menos a primeira vez, ela tem que ir presencialmente na loja, porque a gente já teve muito problema de conversar com a pessoa no WhatsApp ou por telefone e a pessoa não entender o rolê e mandar as peças pra gente e dar problema. Então, a gente estipulou essa regra de que pelo menos a primeira vez a pessoa vai ter que ir até lá. Vamos conversar. Vai conhecer a loja, ver o que a gente tem na loja, como que a gente trabalha, vai me conhecer, ou o Marcos. Então, a primeira vez a pessoa vai ter que ir na loja. Até se ela quiser entrar no site, dar uma olhada como as peças que a gente tem lá, né? Pra saber o tipo de peça que a gente pega, ter uma noção, né? Dá pra lá... Das marcas que trabalham. Isso, dá pra dar uma olhada antes, mas a gente... Aí a primeira vez ela vai ter que ir até lá com um lote mínimo de 25 peças em perfeito estado. Então vai estar limpinha, cheirosinha, não vai estar furada, faltando botão, sei lá, gasta como a sua calça jeans. Ela tem que estar bem perfeitinha. Aí a gente vai abrir um cadáver, fazer contrato, tudo bonitinho por escrito, contrato explicando. Vai abrir um cadastro para essa pessoa e vai receber as peças que elas vão ser vendidas em consignação. Então, peças que eu vendo até R$399, até R$499, eu pago 30% de consignação. Peças que eu vendo a partir de R$500, eu pago 50% de consignação. Então, por exemplo, essa bolsa que eu tenho lá de R$2.000, 50%, porque a gente tem todo o trampo e todos os custos, né, de venda que você sabe que... A pessoa pode achar pouco, mas só 30%. Vai vender. Cara, vai... Você já comprou, você já usou. Não, mas é que eu falo o seguinte, a pessoa sempre pensa isso, cara. Mas quando você coloca na ponta do lápis o que precisa ser feito para vender... O custo e o trampo, né? Vou mandar umas calças minhas, se ela me der 30%, eu já tô... Não, e a pessoa às vezes fica focada no valor, tipo, mas eu não vou receber pela peça um valor legal. Mas normalmente a gente ainda assim consegue pagar um valor melhor do que se fosse comprar por lote, por exemplo. No seu guarda-roupa você não recebe nada, meu anjo. É isso que eu falo. Você compra a roupa e você vai usar a roupa e um dia você vai doar. Eu até tenho feito balanço. Roupa. Você vai receber 30%. Quando eu fui separar, eu fiz esse balanço. Cara, isso aqui eu vou doar, isso aqui eu acho que vale a pena ir pra lá. Como você divide isso? Como que você divide o que você vai doar, o que você vai vender? O que a gente sempre fala, cara, Vitor, o que eu imagino que alguém vai comprar e vai valorizar. A gente sempre fala isso. Uma coisa que a gente sempre fala às vezes a peça, tipo, é uma peça... sei lá, vamos inventar uma peça. É uma blusa simples da C&A. Não vou vender. Traga pra mim ver. Traga pra eu olhar. Porque às vezes as peças básicas também vendem. E eu também atendo... Vários públicos, Vários públicos. Eu tenho a pessoa que ela vai lá, que ela quer comprar uma peça com um valor mais legal com a minha curadoria, e eu tenho a peça que ela vai... A cliente que ela vai quantidade, lá, às vezes, sabe? Que ela quer comprar uma bolsa da Luísa Barcelos que ela não vai comprar na loja. Bom, enfim, daí as peças ficam lá, a gente coloca a venda, você vai acompanhar tudo isso online. Hoje todo o nosso sistema é online. Então, eu cadastrei a peça, você já consegue olhar lá no celular o valor que eu coloquei. Se tá à venda, passou a peça no caixa, vendeu a peça. Passou no caixa, já vai aparecer para a pessoa como vendida, então ela vai acompanhar tudo online. O valor ela acompanha pelo site também, tudo que tá na nossa loja física também está no site. E daí você... Graças a Deus. Graças a Deus.
Então daí você consegue acompanhar tudo online. O masculino e o feminino é na mesma plataforma, então você vai selecionar lá, tipo, brechó. Você só vai filtrar, né? Filtrar. Então se tiver peça pros dois, a única coisa é que o mínimo vamos supor, 25 peças pro feminino, não são 25 peças masculinas e femininas. Seria tipo 25 pro feminino e pelo menos umas 15 pro masculino, que eu sei que o homem às vezes, né, tem mais dificuldade aí, assim, né? E daí é legal porque a gente vai vender tanto na loja física, é como se você estivesse deixando em 2 lugares, porque a sua peça vai estar tanto na loja física quanto no nosso site, no online. E para quem quiser comprar isso hoje no online, já tá rodando? Tudo. Sim. Todo o acervo da loja. brechódebacana.com ou .br, né? brechódebacana.com. Ou .com.br. Aí fica, né, quem quiser ser mais latino, assim, põe .com.br. Qualquer um funciona. Quem não faz questão, põe só .com, que chega também. É muito louco porque são dois lados, né? Você tem o lado do vendedor, a gente foi conversar sobre isso, né? Montar esse plano nosso, e a ideia são 2 lados, né? Tem que atrair mais clientes para comprar peças e atrair mais vendedor. E atrair mais fornecedores de peças. Né? Então são 2 espectros de uma loja. Por isso minha colocação, né? Conseguir roupa de homem deve ser muito mais difícil, velho. Porque o homem, chega num volume menor. Por exemplo, a Janine recebe todo dia peça. O homem compra menos, usa mais. A gente toda semana chega, né? Mas assim, tem dias que não chega. Então já é menor. Eu recebo todos os dias. E os lotes são menores, né? A diferença maior pra mim é o tamanho dos lotes, né? O feminino a gente recebeu um lote agora que a gente fez uma... E isso não tem no masculino, então vai contar agora. Isso não vai acontecer no masculino. É muito difícil, assim. E já aconteceu mais de uma vez no feminino. É que aconteceu essa semana, mas já aconteceu várias vezes ao longo desses 11 anos, já aconteceu diversas vezes. A gente recebeu um lote que eu olho peça por peça. Isso é uma coisa que eu faço questão de fazer. Eu passo muitas tarefas pra frente, não tenho esse preciosismo de eu tenho que fazer tudo, mas uma coisa que eu faço absoluta questão de fazer é olhar peça por peça e escolher o que vai ficar ou não. E aí, essa semana, a gente recebeu um lote que eu ainda não sei quantas peças tem esse lote. Conforme eu fui olhando as peças, eu já fui separando peças que estavam legais, mas que eram mais simples, que não valeria a pena eu colocar no site, porque é muito trampo pôr no site. Então, eu fui selecionando essas peças e daí eu fiz um cadastro separado dessas peças para vender tudo pelo grupo de WhatsApp, que a gente tem 2 grupos de WhatsApp. Eu fiz um lote de 120 peças só dessas mais simples. E eu tenho pelo menos umas 5, 6 vezes em volume de peça lá que eu nem olhei ainda. Então é um lote que vai ter quase 1000 peças. De uma vez só? De uma vez só, de uma pessoa só. É muito louco, porque nos Estados Unidos é normal esse consumo desenfreado, né? Eu tenho um cliente lá que ele tem um storage, ele aluga um container para guardar as coisas dele. Eu fui ver... Te contei isso aí, eu acho, né? Eu fui ver, tipo assim, mesa de pebolim, mesa de ping-pong, quadriciclo, um monte de coisa e tal. Eu olhei aquilo e falei, cara, de quanto em quanto tempo você vem aqui? Ele falou, não, faz 7 anos que tá parado. Então por que você tem? É porque você paga um aluguel de se mantém, porque é muito barato. Compensa. Né? Então o cara olha e fala, quadriciclo, barato $200. Mas se você não vai usar, tá caro. É caro, nada, né? Tá lá parado, então lá dá até pra entender. Agora, no Brasil, não é barato. Essa pessoa tem 1000 peças, mil peças de roupa. Ela tirou. Isso é que ela tirou. E o que ficou? Pra você e não é que ela trouxe isso e fazia 20 anos que ela não vendia roupa. Ela frequentemente leva roupa pra mim. Não, mas ela é uma cliente, é uma cliente bem assídua, assim. Eu meço pela confecção lá. Eu atendo uma marca que tem confecção, a gente faz os top 10 clientes do ano e tudo mais. E aí, quando você fala de público feminino, e lá a gente tá falando de valor agregado, né? Tá falando de público A, consumo absurdo. Teve primeiro ano que a gente tirou isso, eu cheguei e olhei, falei, porra, eu acho que eu nunca, na minha vida inteira, comprei aquele valor em roupa. Fiquei com dó da Lu, né? Falei, tadinha da Lu, velho. Quando ela fala que não tem roupa, eu tô acreditando. Eu vou começar a liberar mais. Cara, velho, porque assim, são cifras absurdas. Você pega assim, tipo, as 10 primeiros clientes, o valor é um valor que eu nunca imaginei. A gente tem clientes então muito fiéis, muito boas, tanto que compram quanto que vende, e muito antigas. A gente tava até olhando, depois da nossa conversa de terça-feira, a gente começou a levantar mais, tipo, o que a gente tem de recompra e o que a gente tem de cliente novo. E a nossa recompra é legal, assim. Eu imagino que até por ser uma peça única, né? O pessoal não tem como comprar o mesmo produto várias vezes, então ela tá sempre de olho, a recompra é bem maior do que a média, né? Mas aí é atendimento, aí é a experiência como um todo, entendeu? Chegar em casa, usar a peça. Gostar da entrega, né? Também, né? E me fala uma coisa, quais são os desafios que vocês imaginam para os próximos anos, assim, com relação a isso?
O que eu vejo hoje, Vitor, é muito aventureiro entrando nesse mercado. Podcast também, tá? Podcast foi uma galera que entrou, assim, morreu quase 90% dos podcasts desde que a gente começou, né? 4 anos atrás. Todo mundo fez um podcast na pandemia. No mercado, eu acho que é isso. Né? O podcast ele deu uma explodida, mas... Sim. O que a gente vê? A gente vê muita pesquisa de mercado apontando como segunda mão com grande taxa de crescimento. Então, eu acho que tem o cara que ele tá sentado lá na casa dele, que ele nunca entrou... Eu tenho esse dinheiro pra investir, eu vou comprar uma franquia do que agora? Sabe assim? Tá na moda. Ou tipo, eu quero fazer uma startup, vou fazer alguma coisa de segunda mão. Só que a pessoa não tem a menor fucking ideia do que é o mercado. Então, eu percebo que uma coisa que é ruim, assim, pra todo mundo. Muito aventureiro no mercado. Então, a pessoa... é nem uma brechoseira, né, que abriu o brechó dela. Às vezes são pessoas nesse esquema, né? Pessoa que os caras que eu conversei a semana passada. Sim. Muita gente me procura. E isso é maravilhoso. E eu converso com todo mundo porque eu quero saber de tudo. O que tá acontecendo? O que tá rolando? rolando? Eu quero saber a fofoca. E aí, depois eu fiquei sabendo que são 2 caras me procuraram. Que eles queriam me vender a solução maravilhosa, que eu ia vender pelo menos 10 mil reais a mais. Ele falou este número, que eu ia vender pelo menos 10 mil a mais por mês no meu brechó se eu comprasse a solução dele. Eu falei, vamos entender isso daí. A hora que ele falou as 2 primeiras frases lá do pitch de vendas dele, eu falei, mais um. Aposto que no meio delas tinha um faz sentido. Não, sem comentário. Final da história, eu perguntei pra eles. Eu falei, porque até aí era um avatar, tipo a Lu do Magalu. Meu Deus. Começou errado. Bom, beleza. Era um avatar de um cara. Aí você põe um avatar masculino num mercado que é essencialmente feminino. Tipo, o Marcos é a exceção. Sim. Aí é uma reclamação até dos clientes também, né? Que não tem tanto, no padrão, né? Que a gente faz. Aí ele colocou, era um avatar de, tipo, é um nome masculino, não vou citar nomes porque é desagradável. Mas enfim, era um avatar masculino. Mas o cara que foi sabe que foi. Ele sabe. Aí, porque eu também já abri a real com ele, porque eu não aguento. Conversou, normal, né? Aí ele começou a falar, não, porque o maior problema dos brechós é tal coisa, que é... O maior problema dos brechós é atrair clientes e estoque parado. Você tem esse problema? Eu falei, não. Não faz sentido pra você, toma. Não. Acabou o pitch de vendas. Aí ele continuou insistindo nisso. Aí eu falei pra ele, desculpa perguntar, mas você é um homem ou uma mulher? Aí ele, um homem. Eu falei, você já foi em um brechó alguma vez na sua vida? Não. Você consome brechó? Não, nós temos uma parceira que nos orientou. Eu falei, então converse de novo com ela e vá a outros lugares, porque você não tá entendendo nada desse mercado. É complicado. Sempre vai ter. Então, o que acontece? Aí ele, não, mas nós temos R$1 milhão pra investir nesse aplicativo. Não, foi só ladeira abaixo. Porque nós temos R$1 milhão pra investir nesse aplicativo que vai solucionar o problema dos brechós. Eu falei, beleza, pegue esse R$1 milhão e invista em outra coisa. Porque isso tudo que você me falou não são os problemas que os brechós têm. Esse cara volta lá no Mas, de qualquer forma, o que acontece? O que a gente vê? Esse é um caso, eu poderia citar vários desses. É muita gente entrando com grana no mercado sem saber o que está acontecendo. Então, a gente vê gente comprando franquia de brechó. Mas é o brechó da fulana famosa, é a franquia que tem X milhões de lojas. Mas aquela pessoa não tem o costume nem de comprar em brechó, às vezes, né? Não conhece mesmo. Tem um que manda e-mail todo santo dia, cara. Eu já bloqueei, os caras voltam a mandar. Eu faço muito estudo de franquia para os meus clientes. Tem muito cliente investidor que fala, Jean, estuda isso, estuda aquilo. E aí, em algum momento, eu fazendo estudo, acabei clicando. Nossa. Caiu no lead dele. Não, já tô com raiva. Para mim, já é uma baliza de entrada quando o cara me procura, né? Da 12X, da Barberato. Fala, cara, por que você montou isso? Teve um recentemente que falou para mim, cara, eu estudei mercado, esse é o caminho que eu vou ganhar mais dinheiro. Não, irmão. Já montou tudo. Eu falei, cara, eu não penso assim. Existe dinheiro em todos os lugares. Para quem é de verdade. Vou fazer uma pausa rapidinho para poder falar para você, né? Como eu disse, o Pausa tem os apoiadores, né, do Pausa. Então eu vou citar algo muito bacana que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tudo a ver. Que é venda de produtos, e-commerce. E qual que é o problema? Quando você tem o seu e-commerce próprio, muitas vezes você não consegue transmitir a ideia da sua coleção ou do seu produto ou daquilo que você precisa comunicar para o seu cliente com mais ênfase. Para isso, a ShopHub, que é a plataforma inteligente para o seu e-commerce, trouxe uma inovação muito legal, que são as landing pages dentro da plataforma. Então, a partir de agora, você que usa a ShopHub vai poder fazer isso. Quem não usa ainda vai olhar pela janelinha o outro fazendo, né? Um diferencial gigantesco que é você criar uma landing page contando toda a história da sua coleção e colocar a vitrine de produtos
embaixo, ou contar sobre o produto e colocar o produto dentro dessa página já embaixo, customizável, altamente escalável e o principal de tudo, integrado à plataforma, ou seja, um clique, o cliente já comprou. É mais uma inovação incrível que a ShopUp traz. Não vi isso em outro lugar, outra plataforma, principalmente da forma com a qual eles fazem, que é você ter a landing page, que normalmente é vista nos infoprodutos, etc., integrada ao e-commerce de uma forma muito fácil de mexer. Mais um item da ShopUp aí para poder trazer diferencial, né, Jean? É isso aí, mercado de tecnologia, né? Você tem um produto online, uma loja online, você fica parado, o mercado vai te engolir. Então, acho que para o empresário que está nesse mercado, se ele não evoluir, se quem atende esse empresário não evoluir junto, não faz o menor sentido estar lá. Para, desce e deixa essa brincadeira para quem sabe fazer. Né? E as LPs são diferenciais. E a ShopUp já há muito tempo vem se mostrando, né, diferente nesse mercado. Os caras são pioneiros aí em diversas tecnologias, só reforçam isso através das LPs agora. É sensacional. Bom, e pautando os apoiadores do Pausa, eu quero puxar gente muito importante. Conta pra mim, cara, mudou alguma coisa depois que você conheceu a Verity? Pois é, cara, há muitos anos eu venho brigando, né? Eu e o contador, a gente tem uma treta séria, porque o contador ele quer tirar a guia, depois ele quer te manter no simples porque é mais fácil para ele, né? E aí, quando a gente conheceu a Verity, os caras eles fazem um trabalho muito bem feito para entender o cenário das empresas. Então, ele vai te deixar no simples se simples for o melhor cenário para você, o melhor regime tributário para sua empresa. Se não, você vai para o real, vai para o presumido, vê para onde eles indicarem. Mas eles tomam cuidado de fazer isso. Então, eles não emitem só a guia. Né? A gente tem alguns clientes em comum. Eu levei para alguns clientes meus e acabou que a gente atende hoje alguns clientes em comum. E, cara, eu não tenho mais dor de cabeça com contabilidade. Já tivemos guia errada, recolhimento errado, contador fazendo nesse automático do contador, gerando contas absurdas para o empresário. E depois que a Verity entra, faz uma auditoria e entende o que está acontecendo, o jogo é outro. Em tempos de reforma tributária, muda a regra todo dia. É importante ainda você tomar cuidado com isso. A regra já mudava todo dia. Agora a gente está num período de 10 anos que vai ser uma adaptação atrás da outra. Esse ano a gente já tem incidência de novos impostos aí em versão de teste. Porra, se você não ficar esperto, você toma, né? Isso aí. Então conheça a Verity. Uma outra dica que eu posso dar, né, para todo mundo que tem o seu e-commerce próprio, né, e tem medo da logística, é poder entender que a logística sua não é somente correios. Pelo amor de Deus, conheça a Smart Envios. A Smart Envios integra mais de 18 plataformas diferentes. É uma empresa de logística que não tem um caminhão sequer, mas tem muita inteligência e o principal, eles te entregam dashboards que você consegue entrar e entender o status da sua operação. Ou seja, clientes esperando, onde tem mais produto, para que região que você mais vende, qual o melhor cálculo de frete, ou seja, eles te ajudam a tomar decisões estratégicas com relação ao frete. Então, para de olhar para o frete como um custo e olha para o frete como uma ferramenta de marketing e a Smart Envios vai te ajudar com relação a isso, tá? Pois é, a gente fala muito de inteligência comercial e a gente precisa ter inteligência em todas as áreas. Sem dúvida. Eu sempre tratei a Smart Envios como um hub de logística, porque é só você sinalizar que eles vão encontrar também o melhor cenário, né? Qual a melhor opção para o teu negócio, de acordo com cubagem, peso, volume e tudo mais. Eu acho que a Smart Envios, ela vem como essa, mais do que o hub, ela é uma inteligência em logística. Sim. Né? Então, qualquer despacho, qualquer coisa que você for despachar, se você usar Smart Envios, você vai economizar muito tempo e muito dinheiro, né? Você e seu cliente. Melhora a experiência. Melhora absurdamente a experiência do teu cliente. Exato. E por último, a gente tem... Cara, é surreal como existe uma marca de crepe que eu não imaginava que eu ia gostar tanto assim como a Crepify. Pois é. Fui no shopping esse domingo agora, putz, mais um sabor que eu me encantei ali. Nutella com morango. Pelo amor de Deus, cara. Não dá. É terror. E não é só o crepe grande, né, Jean? Tem os rolos ali menores, a Crepify, ela vem hoje com uma baita inovação, né? Ela ajustou também o cardápio ao mercado. Sim. Então é legal a gente poder falar isso em primeira mão, né? Acho que é a primeira vez que a gente fala sobre essa inovação. Ele deixa hoje de trabalhar só com os crepes, wraps e o roll-fi, que é um rolinho de sobremesa, e começa a atuar também com tapioca. Então, se você chegar no shopping dentro da Crepify, tem muito público vegetariano, vegano, que chegava, poxa, e aí? Na massa do crepe ela vai ovo. Né? Hoje a tapioca ela atende exatamente um público fit, vegetariano e vegano, né? Através dos recheios também. Então, houve um ajuste de cardápio muito forte
não deixa de ter os sabores tradicionais, que é o morango com Nutella, ovo maltine, também os salgados lá, carne seca, camarão, catupiry, tem uma série de sabores que são campeões de venda aí, né? A gente trabalha principalmente com 5 principais produtos que são campeões de venda, e agora vem também as tapiocas com os mesmos sabores, com essas opções para atender esse público. Para ampliar ainda mais. Cara, é isso aí, teve um ajuste bacana. A Crepify, vale a pena, você vai se surpreender. Tenho certeza absoluta. Não tenho dúvida. Que é uma surpresa. Viciados em crepes. Exatamente. E tem cupom, né? E tem cupom do Pausa, né? Essa é a parte importante. Só falar que viu no Pausa, tem um cupom de desconto lá. Pausa 15, é Pausa isso? 15. Pausa 15. 15% off pra você. Usei domingo, tá? Meu cupom tá garantido o uso dele. É isso aí. Eu uso o meu também. Sempre. Então, acho que se você tá assistindo a gente, corre lá. Pausa 15. Não deixa de experimentar. Vale a pena. Vale a pena. Bebês, vamos lá. Temos por pressuposto que os episódios não demorem mais de 1 hora. Estamos em 59 minutos, 30 segundos. Vocês falam muito. Eu ficaria mais umas 4 horas ouvindo falar. O Vitor é um problema. Acho que o Marcos também já. Nossa, eu falo muito. Eu ficaria 4 horas ouvindo vocês falarem. Foi um prazer gigante ver vocês de novo. Fiquei muito feliz, de verdade, por ter aceito o convite. Tenho um carinho gigante por vocês. Vocês sabem disso. Vocês merecem todo o sucesso do mundo. É gostoso de ver quem trabalha com tesão pelo negócio que faz. Assim. Isso não tem como... Você fala isso pra todo mundo, eles vão assistir, você vai ver todo episódio. Fala pra todo mundo assim. E é muito legal porque o resultado acaba sendo muita consequência disso, né? Então eu queria encerrar o Pausa. A gente tem um padrão que a gente segue no Pausa, que eu queria que vocês contassem o seguinte: se você pudesse voltar no tempo, lá atrás, no dia que você virou pra moça que você conhecia, não lembro o nome dela, da sua ex-sócia, como ela chama? Vivian. Da Vivian. E você falou pra ela, e se a gente fizesse esse rolê? Você passou por muita coisa nesses 11 anos. O que você falaria pra você mesmo naquele momento? Se você pudesse voltar no tempo e pôr a mão no seu ombro, o que você falaria? Só vai. Só vai. Eu acho que a gente teve muito perrengue, né? O Marcos, mesmo quando não tava... sempre acompanhei, né? Mesmo quando eu não tava lá. Você tava junto. Eu acho que a gente teve muito perrengue, né? Mas eu acho que valeu muito a pena. E uma coisa que eu não estava preparado tanto era o quanto a gente ia ter que estar presente, principalmente em redes sociais, assim, né? Porque, lógico, a gente sabia que era preciso, né? Mas hoje em dia todo o negócio você tem que ter uma presença no Instagram, tudo bonitinho. Eu principalmente, né, que eu sou uma pessoa mais tímida e tudo mais, não estava preparado ainda, né, para aparecer tanto. Então, se eu soubesse desde do começo, eu me prepararia melhor. Mas aparece. Entregar melhor. Não, aparece. Quem quer tem dar que aparecer, jeito, não é? tem que aparecer. Aparece. Não é uma opção. Você que tá aí, eu sou tímido, não vou aparecer. Tá aqui, ó. Você tem que aparecer, não tem Quem como. quer dar um jeito. Não adianta, cara. Tem que fazer. Agressivo. Cara, eu tenho raiva disso, cara. Mas você sabe, só O pra... cara finge que não é importante. Eu vou estourar o tempo desse podcast. Só pra fazer um parêntese. Hoje, 2026, todo mundo me vê gravando live, vídeo, caramba, e fala, pra você é fácil, você tem facilidade. Mas quando você começou era assim? Gente, vocês viram a primeira live que a gente fez lá no Brechó? Mano... Faça mal feito, mas vai lá e faz, que uma hora vai dar certo, uma hora vai ficar fácil. Mas não tá tão bom quanto não tá fulaninho. Tão bom, foda-se. Agora, Posta, não sou fulaninho. Só vai. Uma hora vai chegar lá. Episódio do Pausa, gente. Pelo embora. amor de Deus. Então eu acho que é isso. O primeiro convidado era ruim. Nossa. E os apresentadores? Era só eu. Era só ele e eu era convidado. Ele era convidado. Você era convidado? O cara foi ficando, então. Foi uma boa. Foi, chegou, ficou. Não, foi bacana. A história do Pausa. Mas eu acho que é isso. Falei, acabou. Falei, você gostou? Gostei. Então vamos fazer junto essa porra. Aproveita. Eu não vou fazer isso sozinho. É muito doido. Se você esperar ficar perfeito, nunca vai ficar perfeito. Nunca vai ficar. Hoje não tá perfeito. A gente tá há 11 anos e a gente te chamou pra ajudar porque não tá perfeito. Tá aprendendo ainda. Então, eu brinco isso, eu tenho 15 anos na agência, eu tô aprendendo a fazer. Exatamente, então eu acho que o meu conselho seria, não vai ser fácil. E nunca vai estar tão bom quanto você nunca gostaria. Nunca vai ser tão bom quanto você gostaria, mas vai indo que dá certo. Perfeito. Gente, obrigado. Excelente. Obrigado demais. Essa boa demais. Obrigado. E assim encerra mais um episódio sensacional do Pausa pro Insight. Valeu.